Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aqueles que nos assistem. Eu estou viajando, né? Sempre viajando. Atualmente eu estou no Canadá, vim fazer uma visita a uma igreja que nós temos aqui no Canadá. Temos bastante fiéis aqui que são da tradição católica, que não querem saber nada do modernismo, né? E preferem a missa antiga, a missa tradicional, os sacramentos, né? Os padres também de formação tradicional, não querem mais nada com modernismo. Então há um grupo muito forte aqui no Canadá, mais ou menos temos 400 fiéis aqui na paróquia. O padre Roy, que é um sacerdote canadense também, muito nosso amigo, me convidou para vir fazer as crismas aqui no Canadá, então eu estou nessa missão. Agora fico aqui até o dia 24, né? São João, festa de São João. Vou chegar na sexta-feira para rezar a missa de São João Batista. E já no dia 26, no domingo 26, vai ter a festa junina nossa lá no Seminário São José, em Juquitiba, São Paulo. Tá? Eu gostaria de mandar um abraço, sobretudo, para o Cardoso, que sempre nos pede, né, para fazer algum vídeo, comentar alguns assuntos. Eu vou comentar também sobre essas cartas aí do bispo, né, da diocese, que tem escrito, né, contra o nosso grupo, né? E contra, sobretudo, o Cardoso, que aí nos representa diretamente, né? Tá à frente aí desse combate, né? Não é fácil, tá? Vou comentar, né, sobre isso. Então, quando eu tô viajando é difícil eu poder gravar, fazer os vídeos e tudo. Aí eu consigo, às vezes, quando tenho um tempo livre ou outro, quando não estou atendendo os fiéis, nem os padres, eu consigo gravar da câmera aí do celular, é mais fácil gravar alguns vídeos e poder ir postando, sobretudo pelo Telegram, né? E aí eu vou mandando alguns vídeos. Eu acho que eu não consigo enviar vídeos de longa duração, então talvez faça alguns vídeos de 5, 10 a 15 minutos e vou enviando assim como posso, tá? Então, toda essa confusão, não é, que está se passando na igreja, essa crise já vem de muitos anos, tá? Não é algo novo. Talvez possa ser algo novo aí, né, em Bragança, né, no Pará, mas isso já vem, essa luta já vem de muitos anos. Anos dos inimigos da Santa Igreja, né, se infiltrando na religião católica. Então, os hereges, os cismáticos, essa gente que odeia Jesus Cristo e a Igreja Católica, eles viram que eles não conseguiam destruir a Igreja por fora, né? Então eles tentaram entrar, se infiltrar na Igreja. E essa infiltração já vem de muitos anos, tá? A maçonaria, né? O protestantismo, o judaísmo, toda essa gente, essas falsas seitas, os comunistas, estão infiltrados na Igreja há séculos. Então, já o Papa São Pio X, né, 1909, né, ele começou a falar sobre essa infiltração dentro da Igreja Católica. Então, como eu falei antes, os inimigos estavam fora. Imagine um castelo, né, com sua fortaleza, com seus muros, suas muralhas enormes, aí os inimigos ali, sei lá, atacando pedra ou querendo, né, pular esses muros, atravessar essas muralhas, atirando, né? E não conseguiam fazer nada, não conseguiam passar, atravessar essas muralhas, né, e chegar na Cidade Santa. Né? Porém, o que eles perceberam? Bem, se nós não conseguimos destruir desde fora, né, como Lutero, a revolta de Lutero, a Revolução Francesa, né, o comunismo, né, a maçonaria e tudo isso, como eles não conseguiram destruir a igreja de fora, eles começaram então a se fingir de católicos, né, para poder entrar nas fileiras da igreja. Então, por exemplo, né, a maçonaria, que é uma sociedade secreta que maquina contra a igreja, né, que quer destruir a igreja, que é responsável pela nova ordem mundial, pelos Illuminatis, por essa falsa pandemia que eles estão criando no mundo, essas doenças, mentiras todas. É tudo, né, porque eles querem dominar o mundo, querem um governo mundial. Então, a maçonaria e os Illuminatis, o que eles fizeram?
pegaram seus filhos, né, pegaram jovens, mandaram para os seminários, para os conventos, para as casas religiosas, né, para que ali eles se fingissem de religiosos, né, pudessem entrar na igreja, chegassem a assumir paróquias, a assumir dioceses, né, até chegar mesmo a cargos altos como cardeais e mesmo, entre aspas, depois vimos que papas, chegaram a ser papas da maçonaria. Então, quando esses jovens chegavam nesses postos, aí eles começavam a ensinar, não é, todas essas falsas ideias revolucionárias, né? Ou seja, eles foram se infiltrando dentro da igreja até depois tomarem o poder. Por isso que hoje as nossas igrejas, as catedrais, as paróquias estão ocupadas pelos inimigos da Santa Igreja, né, através desse processo de infiltração. Um outro exemplo é o comunismo, né? Os comunistas, esse pessoal de esquerda se infiltrou tanto na igreja, e isso é claro, tá? Tem muitos comunistas que dizem, que relatam esse processo de infiltração, né? Então enviaram gente do Partido Comunista para ser padre, para ser religioso, tudo bispo. E o que é que nós temos, por exemplo? Você vai na igreja e escuta o padre falando de invasão de terra, falando de PT, falando de Lula livre, né? De todas essas pautas comunistas, esquerdistas, né? Na igreja. A teologia da libertação nada mais é do que esses comunistas que se infiltraram na igreja já de muitos anos. Leonardo Boff, Frei Beto, Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara. Toda essa gente são comunistas infiltrados dentro, não é, da igreja. Então você acha que vai na paróquia lá ou na diocese conversar com o bispo, conversar com o pároco, acha que são pessoas da igreja, são pessoas de Deus, religiosos, e na verdade são os inimigos da igreja travestidos, vestidos de padre, de bispo. Hoje eles nem se vestem mais de batina, nem de bispo, você não sabe nem quem é. Andam de bermuda e camiseta por aí, né, dando escândalo. Mas tomaram as nossas igrejas, tomaram as nossas dioceses. Então eles não são mais religiosos, não são bispos, não são padres, são nada. São inimigos da religião, ali infiltrados. São lobos com pele de cordeiro, né? E por isso que estamos passando, né, por esses problemas na atualidade, por isso que estamos nessa crise, né? E temos que abrir os olhos. Então, como eu falei, eu vou mandando alguns vídeos recortados, porque se fica muito grande eu não consigo mandar. Então, vou mandando aí em vários capítulos, tá? Então essa foi só uma introdução para a gente entender, né? Por que a gente está passando por tudo isso? Por que essa perseguição? Por que eu não posso mais ser católico? Por que eu não posso mais ir na minha paróquia? Por que eu não posso receber a comunhão de joelho? Não é? Por que eu não posso usar véu na igreja? Por que tanta imoralidade no vestir nas igrejas? Pessoas tudo andando nua nas igrejas. Que bagunça que é essa? Bateria, guitarra, não é? PT, comunismo, não é? Invasão de terra, todas essas coisas. O que é que está acontecendo? Renovação carismática, protestantismo, parece uma igreja protestante, né? Então, isso são pessoas infiltradas dentro, né, da Igreja Católica. Eles estão ali exatamente para destruir o catolicismo e criar uma nova igreja, uma nova religião. Então vimos que esse processo, né, de infiltração na igreja já vem de muitos anos, né, e que não estamos tratando mais com pastores, legítimos pastores da igreja, senão com lobos em pele, não é, de cordeiro, né, de ovelha. Fingem que são cordeiros, né, que são membros da igreja, mas na realidade não são. E nós podemos observar isso pelos seus frutos, né? São frutos amargos, podres. Então, esses homens de anos se infiltrando na Igreja Católica até chegar em 1958, que foi a morte, digamos assim, do Papa Pio XII, tá? Eu sei que a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo não são dessa época, então em 1958 morre o Papa Pio XII e eles elegem então um desses infiltrados, né, a um conclave depois da morte do Papa Pio XII, e nesse conclave os cardeais hereges, né, que estão ali, cismáticos, apóstatas, excomungados, né, esses infiltrados comunistas, maçons, né, judeus, tudo ali, elegem então um deles, né, um desses infiltrados, que foi o Papa, entre aspas, não é? João 23. Então foi João 23, Ângelo Roncalli, que anos depois convoca o chamado Concílio Vaticano II. Tá? É muito importante saber dessas datas. Tá? Em 1962, dá início a esse concílio, né, em Roma,
É um concílio ecumênico, ou seja, mundial, a nível mundial. Tinham milhares de bispos ali reunidos com João 23, né, para fazerem esse chamado Concílio Vaticano II. Tanto é que nessa carta que o bispo, esse falso bispo aí da Diocese de Bragança escreveu, ele fala, né, de que o Cardoso, o grupo, né, nós rejeitamos, o Dom Rodrigo, né, rejeita o Concílio Vaticano II, rejeita a sua santidade, entre aspas, do Papa Francisco, né, toda essa falsa hierarquia aí, né, modernista, nós rejeitamos tudo isso. Então, tudo começou, digamos assim, né, com esse falso Concílio Vaticano II. Então, a partir do Concílio Vaticano II, eles começam a impor essas ideias revolucionárias, novas ou modernistas, né? O modernismo nada mais é essa heresia chamada modernista, foi condenada pelo Papa São Pio X, né? Como eu falei em 1909, 1910, por aí na sua encíclica Pascendi, né? O Papa São Pio X condena essa heresia dita modernista, porque quer-se uma adaptação, né, da religião, da doutrina católica com o mundo moderno, né? Por isso que João 23 falava de aggiornamento, quer dizer, adaptar, né, a igreja ao pensamento moderno, né, ao mundanismo, por assim dizer, né? Então, fazer uma religião moderna, os padres sem batina, né, os religiosos fora dos conventos, dançar na missa, bater palma, fazer uma festa, uma ceia, uma comida, não é? Nada do santo sacrifício da missa, nada de penitência, de oração, não falar mais sobre inferno, sobre purgatório, né, sobre uma vida de sofrimentos, muitas vezes, né, de dores, de sacrifícios. Nosso Senhor morreu numa cruz, então não falar sobre isso, tirar os crucifixos das igrejas, imagens dos santos, né, não se acredita mais em nada, nos milagres, na Bíblia, nada, né? Então, ou seja, adaptar, a religião vai ser uma religião moderna, né? As pessoas podem ser mundanas, viver no mundanismo e ser católico, por isso que a religião católica hoje é uma vergonha, né? Mesmo as seitas evangélicas protestantes, né, em comparação com essa igreja moderna, né, são bem melhores, né? Eu conheci mesmo pessoas que vieram do protestantismo que dizem: eu me converti na igreja católica pensando que a igreja católica é uma coisa séria, cheguei lá, estava pior do que a seita protestante, né? Que eu fazia parte, é uma bagunça, todo mundo nu, mal vestido, não é? Se observa tudo isso, os padres são uma vergonha, os bispos também, não é? Não há respeito, não há decência mais em nada. O culto é uma bagunça, não é? Esse culto carismático parece o culto protestante, onde se reza em língua, não sei o que, se desmaia no espírito, todas essas coisas que não tem nada a ver com o catolicismo, não é? Tudo isso são invenções, são pessoas infiltradas, pastores que saíram, né, da igreja protestante, vieram para a igreja católica e fundaram, não é, essa renovação carismática. Então tudo que vocês veem hoje aí nas paróquias, tudo isso vem de seitas, né, que estão infiltradas dentro do catolicismo, né? Então, por isso que nós rejeitamos tudo isso. Não tem como ter um acordo entre a luz e as trevas, entre, né, a falsidade, o erro, a mentira e a verdade, tá? Então, de nossa parte, não haverá nenhum acordo, né? Ou eles se convertem à igreja verdadeira e voltam ao que era o catolicismo de verdade, abandonam todos esses erros, essas heresias, essas mentiras, né? Ou então, nós não teremos parte nenhuma com essas pessoas. O Bergoglio, esse que está em Roma, é um outro infiltrado, né, de esquerda, conhecidíssimo na Argentina pelos seus escândalos, né? Então, esse homem, ele promove tudo que é de errado e de ruim, né? É a favor dos homossexuais, da agenda LGBT, é a favor da nova ordem mundial, de vacinas em massa para as pessoas, né? Ele é a favor que as pessoas podem se recasar, a união, nessa encíclica Amor de Letícia, comunhão para gente recasada. Tudo que é de ruim, esse homem promove. As missas são um desastre, uma bagunça, né? Lá no Vaticano, você pode ver praticamente um circo no Vaticano, né? Todas as semanas esse homem faz catequeses herética contra os santos, contra Nosso Senhor, fala sobre o fracasso de Deus, que é a via sacra, né? Que Nossa Senhora não foi Imaculada Conceição. É um blasfemóglio, como fala um amigo nosso. É só blasfêmias e mais blasfêmias que vêm daí, né? Então nós vemos que isso não é católico, isso não é da Igreja Católica. Nenhum Papa verdadeiro, legítimo, jamais apoiaria essa revolução.
essa indecência, essa bagunça, essa profanação das igrejas, do santo sacrifício da missa, essa falta de respeito na casa de Deus, né? Esses padres comunistas, esses padres de esquerda, esses padres que são praticamente pastores protestantes, né? O que é isso? Isso é a Igreja Católica? Né? Por isso que nós nos opomos. Não, isso não é católico, isso não vem da Igreja Católica. E quanto mais denunciamos, mais eles ficam nervosos. E aí começam essas ameaças. Não, vocês estão fora da igreja, vocês vão ser excomungados. Fazem essas cartas aí ridículas e enviam para as paróquias para assustar os fiéis. Né? Não, nós queremos fazer uma reunião, conversar com vocês, porque como assim o grupo agora vai atrás de missa em latim, quer voltar ao passado? Não, a igreja tem que ir para frente, né? Tem que ser uma igreja progressista, moderna, né? E nós não queremos isso, né? Porque não foi essa igreja que deixou Jesus Cristo. Né? Os santos não tomaram parte nessa igreja moderna. Né? Todos os santos, né? Todos eles, se estivessem vivos hoje, jamais aceitariam compactuar com essa falsa igreja moderna. Então vemos que há a igreja deixada por Jesus Cristo, que não pode mudar, né? Porque Cristo não muda e a igreja é o corpo místico de Cristo. Nosso Senhor é a cabeça da igreja, nós somos os membros da igreja. E a igreja não pode mudar na sua doutrina, na sua moral, no seu ensinamento, no seu culto, né? Como criar novos sacramentos, uma nova missa, né? Uma nova igreja, não. Então, eles criaram uma nova igreja falsa, moderna, e nós não queremos parte alguma nesta igreja falsa, moderna. Nós queremos a igreja católica, deixada por Jesus Cristo, continuada pelos apóstolos, pelos papas, verdadeiros, legítimos e santos. Não queremos uma falsificação nem adulteração. Por isso que nos mantemos firmes. Temos que nos manter firmes contra essa onda revolucionária. Não queremos, né, compactuar com isso que está se passando na igreja hoje. Então, de nossa parte, não haverá nenhum acordo. Ou eles se convertem para Jesus e para a igreja verdadeira, ou então não tem nenhum acordo. Não vamos mais participar dessas missas aí, dessa ceia protestante que eles fazem nas igrejas, dessas imoralidades, nada disso. Nós queremos a missa católica, os sacramentos católicos e os sacerdotes e bispos e papas legítimos e verdadeiros, como foram os do passado, e não esses novos aí, que estão causando vergonha à Santa Igreja Católica. É por isso que quando nós tomamos conhecimento, né, dessa crise imensa, né, que estamos passando, a nossa reação é de se afastar dessas pessoas e desses movimentos. Né? Não há nenhuma conciliação, né, como eu falei no vídeo passado, entre a luz e as trevas, entre a verdade e o erro. Né? Então, quando nós entendemos que essas pessoas não trabalham para Nosso Senhor Jesus Cristo, não trabalham para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas pelo contrário, trabalham contra Cristo e contra a sua religião, né? Contra a doutrina verdadeira, então o que nós temos que fazer é nos afastar. Né? Ah, o bispo está convidando vocês para conversar, o pároco não sei o que, quer falar, quer que vocês voltem para a paróquia, o bispo, coitadinho, não sabe o que fazer. Qual deve ser a nossa reação? Um momento. Não é? Se o senhor quer, de fato, conversar sobre coisas sérias, sim. Agora, para dizer que nós estamos excomungados, que nós estamos fora da igreja, que nós somos desobedientes, que a gente não aceita o Papa Francisco, isso nós já sabemos. O que nós queremos saber é o seguinte: quando se vai acabar de fazer essas bagunças aqui na paróquia, essas missas shows, né? Quando vamos ter o santo sacrifício da missa aqui de verdade? Né? A missa tradicional, a missa católica que vocês abandonaram desde o Concílio Vaticano II. Já há 60 anos estamos sem a missa verdadeira. Cadê a missa verdadeira? Quando se vai acabar com essa imoralidade e essa imodéstia aqui no vestir, né, na paróquia? Quando vamos ter os sacramentos de verdade, os sacramentos legítimos que vocês abandonaram e estão fazendo esses rituais aí que não têm eficácia alguma, nem validade nenhuma? Quando os padres vão voltar a usar a batina, o hábito religioso aqui? Quando vão levar uma vida séria e uma vida santa? Quando vamos ter a doutrina verdadeira e não o comunismo, a esquerda, a renovação carismática, a teologia da libertação aqui na comunidade? Quando vamos passar a rezar mais, rezar o terço todos os dias, rezar o ofício de Nossa Senhora, não é?
ter a missa verdadeira, as mulheres de vestido, de véu na igreja, vestido modestamente, quando a comunhão vai voltar a ser na boca e não na mão, não é? Ou quando vamos ter o Santíssimo de volta nos centros das nossas igrejas, não é? O tabernáculo, quando vamos ter a adoração ao Santíssimo Sacramento, vamos ter o mês de maio em louvor e honra a Nossa Senhora, não é? Quando vamos voltar a ter essas coisas na igreja, não é? Então, se isso não acontece, não tem acordo entre nós, não tem conversa. Quando vão acabar com esse Concílio Vaticano II que só destruiu a igreja, só tem frutos podres, né? Pela árvore nós conhecemos o fruto desse concílio que é o mundanismo dentro da Igreja Católica. Quando tudo isso vai acabar? Aí sim, quando o Senhor tomar uma posição nesse sentido, aí nós voltamos, sim, a conversar sem nenhum problema. Mas enquanto isso não acontecer, não há diálogo, né? Quando vai acabar o espiritismo aí, quando vão acabar as seitas protestantes, quando vai acabar a maçonaria aí na diocese, o que é que o senhor está fazendo para combater as seitas, né, heréticas aí, as sociedades secretas, o espiritismo, né, a macumba, quando é que isso vai acabar aí? Né? Porque só que o catolicismo tradicional é perseguido, né? Por que ele não vai proibir as igrejas protestantes de abrirem aí? Que é o que mais tem protestante aí. Né? Porque só o catolicismo tradicional é perseguido. Só quem quer comungar de joelho, né, se vestir modestamente é perseguido. Quem quer a doutrina verdadeira é perseguida. Né? Então nós não queremos conversa. Né? Ou os senhores tomam uma posição com relação a isso. O Papa Francisco quer o ecumenismo, né? Todas as religiões são boas, todo mundo vai para o céu e se salva, né? Menos a tradição católica. Né? Então nós não queremos saber isso. Nós não queremos conversa, não há diálogo. Né? Ou vocês se convertem a Nosso Senhor Jesus Cristo e voltam à Igreja Católica, à doutrina católica, ao ensinamento deixado por Cristo, ou então não tem acordo entre nós. Vamos continuar chamando assim os bispos tradicionais, os padres que ainda se mantêm firmes desde o Concílio Vaticano II. Então, para o senhor que não sabe, né? Nem todo mundo aceitou esse Concílio Vaticano II na Igreja Católica. Muitos bispos não aceitaram. E sacerdotes também não aceitaram esse concílio e continuam até hoje a rezar a missa de sempre, a administrar os sacramentos de sempre da igreja, a ensinar a doutrina de sempre, sem nenhuma alteração. Então nós católicos vamos seguir esses bispos e esses padres que não aderiram a essa falsa igreja e que ainda são fiéis aos ensinamentos de Nosso Senhor, ao magistério de sempre da igreja, ao que os papas verdadeiros ensinaram, ao que a igreja que os santos seguiram, a igreja que Jesus Cristo deixou. Né? E é isso o que eu tenho a dizer. Não é ficar com medo. E agora nós somos perseguidos pelo bispo, pelos padres, não podemos entrar mais nessas igrejas progressistas. Graças a Deus. E se eles nos excomungam, está ótimo. Nós não queremos fazer parte dessa igreja falsa, moderna. Nós queremos fazer parte da igreja católica, verdadeira, legítima, dos santos, que Jesus Cristo deixou. Não dessa falsa igreja. Então, se eles disserem, vocês não fazem mais parte da paróquia, da diocese, está ótimo, graças a Deus. Nós queremos fazer parte da igreja católica, deixada por Jesus Cristo. Não por essa falsa igreja que vocês inventaram agora, essa falsa igreja moderna. Né? Então, queridos fiéis, permaneçamos firmes nesse combate. Não vai ser fácil. Porém, se queremos seguir a Nosso Senhor, né, vamos sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu. Nosso Senhor, o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado, foi morto numa cruz, por causa de sua doutrina. Então nós não podemos abandonar a doutrina, esses princípios que eu falei, firmes. Né? Temos que dar a nossa vida pela doutrina católica, pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, na religião verdadeira, né? E não seguir esses ensinamentos novos. Né? Então, se Jesus Cristo foi preso, foi açoitado, foi traído, não é? Morreu numa cruz, nós que somos seus discípulos queremos uma vida boa? Não, vamos sofrer sim, nós vamos padecer e muito. E agora é só o começo. Né? Fora quando começar as perseguições, né? Daí, quando vier o anticristo, né? Para dominar esse mundo que é do demônio, né? Aí vão nos pôr na cadeia, né? Vamos sofrer grandes perseguições como os mártires dos primeiros tempos. Temos que estar dispostos a tudo isso, mas temos que ser fiéis a Jesus Cristo. Temos que pensar no céu, na nossa salvação eterna. O que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? Então podem nos ameaçar, podem fazer qualquer coisa. Nós estamos com Jesus, queremos Jesus.
né? Queremos a santidade, queremos uma vida de virtudes e não uma vida mundana, né? Como esses agentes do anticristo. Todos esses homens trabalham para o anticristo, para a nova ordem mundial, né? Não trabalham para nosso Senhor. Então nós não queremos nada com isso, nada com essa falsa igreja. Queremos a nossa salvação, salvação dos nossos parentes, amigos, nossos familiares. Né? Queremos uma vida católica como havia, né, anos atrás, enquanto não teve esse concílio, né, que destruiu a religião católica. Né? Nós não queremos um mundanismo, queremos uma vida séria, queremos, né, ser como os santos, praticar a religião verdadeira, né, e não essa igreja falsa que estão tentando nos impor aí de garganta abaixo, querendo acabar com o catolicismo. Nós não devemos compactuar com isso. Então sejamos firmes, nós daqui, os bispos e os padres, e do outro lado também os fiéis. Né? Aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Podem contar com as nossas orações, né? Todos os dias estamos rezando. Né? Se Deus quiser, em julho, final de julho, né, vamos ter a nossa visita, estamos organizando, se Deus quiser, para primeiras comunhões, batismo, confirmações, matrimônios. Vamos dar continuidade, se Deus quiser, a essa obra de salvação. Né? Contribuir, ajudar, edificar. Quem sabe vamos ter aí uma casa para poder ficar os padres hospedados. Vamos ter uma capela para rezar a Santa Missa, independente dessa igreja modernista. Não, nós não queremos nada. Pode ficar com seus templos. Jesus não está aí mesmo, infelizmente. Jesus já abandonou essa falsa igreja há muito tempo. Deus vai estar conosco aqui na nossa capela, onde nós nos reunimos, né, para rezar, para receber os sacramentos. Né? Eles ficam com os templos e nós ficamos com a fé católica. Darei a minha bênção e assim que possível estarei enviando mais vídeos, formações, livros também, né, para o nosso estudo e conhecimento da verdadeira doutrina católica, né, e não seguir essas fábulas, essas falsidades que fomos enganados durante tantos anos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria a todos.